Aleluia, aleluia. Oh, santo nome. Obrigado, Senhor. Somos tão gratos pela tua bondade, pelo poder do nome de Jesus. Esse nome poderoso que destrói toda cadeia, toda mentira, todo engano. Obrigado porque há poder neste nome. Poder para dissipar toda treva, dissipar toda angústia, tirar toda enfermidade. Obrigado pelo poder deste nome que foi dado à igreja. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício de sangue. Oh, instituindo uma nova e eterna aliança. Uma aliança imutável e eterna que temos para com Deus. Obrigado pela tua infinita bondade, pela tua graça fluindo no nosso meio. Não vamos sair daqui da forma que chegamos por causa da tua poderosa mão, da tua unção. A unção do Espírito Santo despedaçando todo jugo. Oh, e trazendo manifesta a tua perfeita vontade no nosso meio. Rendemos graças a ti porque temos a ti como Pai, não somos desamparados. Podemos chegar à tua santa presença, Senhor, sem nenhuma culpa ou condenação, como se nunca tivesse tido pecado na nossa vida. Por causa da justiça que Jesus instituiu na cruz do Calvário, pelo seu precioso sangue. Obrigado porque as famílias dessa igreja são abençoadas. Obrigado por cada pai, cada mãe, cada filho sofrendo ou recebendo da influência benéfica do poder do Espírito Santo, recebendo da influência benéfica da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu colocaste anjos ao nosso redor. Nós somos tão gratos pela tua proteção sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos acesso à tua santa presença através do novo e vivo caminho, através de Jesus. Oh, aleluia! E tu nos desse esse nome poderoso. Oh, aleluia! Teu nome é poder. Teu nome é vida e quebra as cadeias. Oh, aleluia! Toda a treva indo embora. A vitória se manifestando nas nossas vidas. Teu nome é poder. Oh, aleluia! É cura. Em nome de Jesus, eu declaro a vida de Deus fluindo na tua vida. Oh, aleluia. Oh, 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 aleluia. Vitória. Oh, que bom, Senhor. É tão bom. Oh, aleluia. Amém, queridos. Podem sentar. Obrigado, grupo de louvor. Oh, glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Nós vamos hoje falar sobre a bondade de Deus. Aleluia. Vamos falar sobre a bondade de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou plenamente convicto disso que eu vou dizer para você. Olha só. Se a Bíblia diz, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram dadas. Então, segundo Deus, já foi dado. Amém. Quando a Bíblia fala de cura, por exemplo, diz que Jesus levou, não diz que ele levará sobre si. Ele levou. Então, eu estou plenamente convicto que o que você precisa não é pedir a Deus e clamar para Deus dar. Ele já deu. O que você precisa é uma consciência. Diga, consciência. E uma das coisas que você precisa... Já está pronto aí? Uma das coisas que você precisa entender é que você não vai conseguir usufruir de todos os benefícios dessa nova aliança se não tiver certas consciências. Na verdade, é uma consciência só. É a consciência da nova criação. Mas essa nova criação, ela tem muitas coisas. Por exemplo, em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, uma consciência que você tem que ter é que você é a justiça de Deus. Você foi justificado. Esse versículo que eu citei agora, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram dadas.
Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que bendito seja o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, você já é abençoado. Bom, se eu já sou curado, se eu já sou abençoado, se eu já sou justiça de Deus, o que está faltando? Bom, da parte de Deus não está faltando nada. Mas você está numa guerra que já foi vencida, mas você não sabe que foi vencida. Porque se soubesse, você não ia pedir algo que Deus já venceu para você. Você está entendendo? Quando Paulo diz a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, ele não está falando para você orar para o anjo ficar mais forte diante de uma batalha. A batalha já foi resolvida, já foi ganha. A nossa luta é uma luta interna. Entendeu? É a tua mente que precisa ser mudada. Porque fora o diabo vai fazer muita coisa e você precisa estar consciente. Por isso que eu falei, consciência. E uma das coisas que tem enganado muita gente é porque quando a gente diz Deus é bom, as pessoas dizem amém. Mas será que você já tem consciência disso? Será que você tem consciência mesmo de que Deus é bom? Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. É interessante que Pedro aqui, ele já começa esse capítulo 2, que na verdade não tinha capítulo, né? Depois foi que foi colocado, né? Mas esse trecho da carta dele, ele começa dizendo algo que a gente tem que fazer. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3 diz assim: deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Versículo 3 diz: agora que já provastes que o Senhor é bom. Numa outra, essa aqui é a versão Almeida contemporânea, mas na Almeida atualizada diz assim, versículo 3: se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Seja um, seja outro, o que nos mostra é que precisa ter uma experiência interna, uma revelação da bondade de Deus. E o diabo, você concorda comigo que o diabo é mau? Concorda? E muitas pessoas botam a culpa em Deus, quando Deus não tem nada a ver com uma história. É comum, todos nós já passamos por problemas grandes na nossa vida. Não estou nem falando numa topada, numa pedra, nem uma batida no seu carro. Estou falando de problemas grandes, como a morte de um parente. Né? Alguém já passou, parente próximo. Eu já perdi meu pai e minha mãe num acidente só, morri os dois e eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos de idade. Eu sei o que é isso, tá? O que é ter uma tristeza grande. Fora outros problemas que eu tive, né? Quase morri com um caco de vida e tantas coisas. Mas nessa hora, quando a gente perde um parente, a gente começa a questionar. E mesmo que a gente não diga para os outros, a gente pensa assim, cadê Deus? Né? E quando você é crente, está na igreja, está vindo para os cultos e uma coisa como essa acontece, aí é que a gente pensa, mas Deus, eu estava servindo a Deus, por que Deus permitiu isso? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que muita gente já pensou esse tipo de coisa, né? E não só isso, quando um bandido vem e rouba a tua lojinha, o teu negócio, né? Ou rouba o teu carro, cadê Deus? Né? Ou quando você ouve falar de episódios como tráfico de crianças para retirada de órgãos, uma coisa terrível, do inferno. E você fica se perguntando, cadê Deus? Quando você ouve que houve um terremoto na cidade do México, em algum lugar, e morreu 2.000 pessoas, e você fica se perguntando, cadê Deus? Né? E nesse momento, talvez você não tenha coragem de falar para ninguém, nem mesmo para Deus, mas no teu subconsciente, Deus sabe que você pensa isso. E qualquer um que duvide da bondade de Deus diante de uma situação como essa, ainda não teve a experiência da bondade de Deus.
É duro dizer isso para você, mas é verdade. Ainda não teve a experiência de que Deus é bom. Porque começa que aquilo que Jesus Cristo disse aos fariseus, né? Aos saduceus, melhor dizendo: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É o desconhecimento da palavra, por isso que eu amo de todo o coração a palavra de Deus, porque eu sei que até mesmo quando eu tinha dúvida era porque eu não sabia. E você pode estar pensando: mas para que estudar tanto? Eu quero estudar mais a palavra de Deus. Todo dia eu leio, fora os estudos. Eu tenho a leitura diária fora os estudos. Então eu leio pelo menos 2 ou 3 vezes, todo dia a Bíblia, né? Então, eu amo porque está aqui na Bíblia claramente que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida. Quando Jesus estava para ser traído, né, no jardim de Getsemane, ele diz: olha, o príncipe desse mundo está chegando e eu não tenho parte nenhuma com ele. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo dizia: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. E por fim o diabo ofereceu a ele todos os reinos do mundo, porque a ele foi dado. E Jesus não disse: cala-te, porque tu está mentindo. Jesus disse: cala-te, porque ele estava questionando a adoração a Deus. Está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestar culto. Mas o fato do diabo ter dito a Jesus que todos os reinos do mundo foi dado a ele não desmentiu. E na Bíblia também está escrito que o mundo jaz no maligno. Jaz significa permanece. Então esse mundo tem um príncipe, e é Satanás. E esse mundo está debaixo de maldição, a maldição da queda. E tudo que não presta vem do mal. E tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, de onde não há sombra nem variação. Tiago, capítulo 1, eu vou ler daqui a pouco esse texto. Logo, Deus permite, porque foi dado a liberdade a esse mundo para que tenha um príncipe. Terremotos e mortes e guerras, é porque esse mundo jaz no maligno, querido. Ah, mas eu aprendi que tudo está no controle da mão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus estivesse no controle da tua vida, você não pecaria. Se Deus estivesse no controle de todo mundo aqui de Maringá, estava todo mundo na igreja, não agora nos botecos ali da rua Paranaguá bebendo. Né? Se Deus estivesse no controle, não havia tanta coisas ruins e bandidagem, tudo que não presta nesse mundo. Não haveria corrupção nos governos, não haveria injustiça. Se Deus estivesse no controle, Ele permite, e Ele permite porque o mundo jaz no maligno. Enquanto não tiver o milênio aqui, só não é prejudicado por isso quem nasceu de novo e quem conhece da bondade de Deus, tem uma consciência de nova criação e anda pela fé. Você entendeu? Logo, é muito importante a questão da consciência. Saber o que é que nos foi dado e andar segundo essas verdades. Não negociando com o príncipe desse mundo, porque ele vai tentar o tempo todo questionar se você é filho de Deus, como ele questionou Jesus. E ele vai trazer das suas ruindades, né, morte, roubo, e para você questionar: cadê Deus? Cadê Deus? Porque ele vai dizer, ele diz isso: cadê Deus? Cadê Deus? E se tu é filho de Deus, por que está acontecendo isso? Cadê Deus? Por que tu está faltando dinheiro para isso? Por que está faltando aquilo? Então é errado, querido, é muito errado e não é bíblico dizer que é a soberana vontade de Deus que está usando isso para trabalhar você espiritualmente. Isso é um erro tremendo, que não tem fim esse erro. Por que eu digo não tem fim? Porque você vai entrando e fica preso numa cadeia de uma teologia, que eu chamo de teologia baseada no fracasso. E como é que você vai orar, por exemplo, para alguém ser curado ou você mesmo receber a cura? E se for da vontade de Deus para você morrer de um câncer? Para que você vai para o médico?
Está lutando contra a vontade de Deus. Eu aconselho você, em vez de gastar dinheiro com o médico, comprar ali, vai ali no Prevê e compra um plano, porque vai morrer. Se Deus quer matar você, você vai gastar dinheiro com o quê? Dura coisa é lutar contra a vontade de Deus. Está na cara que isso não é vontade de Deus, querido. Jesus curou a todos. Todos os que foram. Não vejo nos evangelhos, nenhum dos 4 evangelhos, um momento em que Jesus diz: vai, filha, vai em paz, porque eu não tenho direção de curar você. Deus quer tratar na tua vida. Não tem isso. Então, da mesma forma, a questão do pecado. As pessoas inventaram um termo teológico que não tem na Bíblia, que nós somos pecadores redimidos. Não existe isso na Bíblia, querido. A Bíblia diz, pelo contrário, em Romanos capítulo 6, que o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça. Ele está dizendo que a lei avultou, ou seja, levantou o pecado que havia em você, mas pela graça você foi salvo. Há uma nova natureza na sua vida. Mas todo mundo sabe que a pessoa peca, né? E quem disser que nunca pecou está mentindo. Então, não está contraditório aí não, pastor? Está não. Porque uma coisa é uma natureza que você já recebeu, outra coisa é uma mentalidade da carne, que precisa ser trocada na sua vida. Aí é onde entra a consciência da bondade de Deus. Porque é a mentalidade da carne que faz você duvidar da bondade de Deus. É a mesma mentalidade carnal que faz você pensar: eu sou um pobre pecador mesmo. E quando o mal acontece com a tua família ou com alguém, aí você diz: é a soberana vontade de Deus. Ou Deus permitiu, porque Deus tem mistérios. Tem caminhos que só o Senhor conhece. Aí, veja como a pessoa pode criar toda uma teologia do engano, né? Aí pega lá Isaías 55, que fala: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Diz o Senhor. E você não vê o contexto que ele está falando ali para pecador. Deixe o pecador o seu caminho, o mal. Ele não está falando que é um mistério que está escondido para você. Aí a pessoa que está tendenciosa para isso já pega lá o texto de Coríntios que diz: nem olhos viu, nem chegou no coração humano tudo que Deus tem para revelar. Olha aí, é coisa misteriosa de Deus. É mistério, é mistério. A gente não sabe por que o mal acontece comigo, por que eu perdi uma família assim, porque é mistério de Deus. Não, isso aí está errado, querido. Esse texto está falando sobre revelação do Espírito, mas Paulo diz: nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Ele não está falando sobre algo no futuro, ele está falando sobre a realidade da consciência da bondade de Deus, sobre a realidade da nova criação em Cristo Jesus. Está falando sobre a realidade de que nós já fomos abençoados, que Jesus já pagou o preço da nossa cura, que a provisão já foi liberada sobre a nossa vida, mas enquanto você não tiver isso, revelação no seu coração, você não vai conseguir viver isso. É verdade ou não é? Eu acho interessante. Alguém aqui tem gatinho em casa? Alguém tem gatinho? Algumas pessoas têm gatinho. E tem gente que tem raiva de gato. Eu não sei porquê. Eu entendo porque eu já tive essa raiva e eu não sei por que eu tinha raiva do gato. Só porque o cachorrinho vem logo balançando o rabo. Mas se você entender o gato, você não vai pensar, vai achar que é igual ao cachorro. É só entender a psicologia do gato. O gato é tão esperto, mais do que qualquer cachorro, que se você tiver um pouquinho de raiva dele, ele nem chega perto de você, porque ele já percebe. Não é verdade? Quem tem gato aqui? Gato só chega perto de gente que gosta de gato. Por que eu estou falando disso? Porque, na verdade, o gato, por aquele instinto que Deus deu a ele, os felinos, ele percebe se você não gosta dele. E ele nem chega perto de você. Mas quando você fica,
Aí ele começa a chegar perto, vai chegando, porque ele vai confiando em você. Sabe que tem gente que diz que gosta de gato, mas não gosta de gato. E tem gente que diz que sabe da bondade de Deus, mas Deus conhece o coração e sabe que você não sabe da bondade dele. Porque Deus não é um gato não, mas percebe muito mais do que um gato. Ele sabe. Se você gosta mesmo, sabe, você ama ele de verdade, ele sabe. Ninguém pode, nem a tua esposa, nem teu esposo sabe, mas Deus sabe. Amém, queridos? Então precisamos ter uma consciência da bondade de Deus. Pedro colocou aqui, se é que você já tem consciência. Mas tem a outra versão que é interessante. Essa aqui que eu li diz assim: agora que já provaste que o Senhor é bom. Seja uma, seja outra, tem que haver uma prova. Diga, prova. O que é prova? É uma garantia que realmente você sabe que Ele é bom. Enquanto você questionar a bondade de Deus, eu não sei por que o mal aconteceu sobre a sua família, ou sobre a sua vida. O que eu sei é quem foi que trouxe esse mal. E que Deus não quer isso para você. Pessoas ficam questionando, não sabe por que fulano tem tanta sorte. Vai falar com o cão, porque o cão liberou ele. O cão deve saber. Claro que você não deve falar com o cão, tá? É uma brincadeira. Para você entender que quem sabe por que o diabo sabe por que ele perturbou mais uns do que outros, né? E Deus sabe também. Eu não sei o motivo. Pessoas pensam que quando eu perdi meus pais, eu estava desviado da igreja. Né? E meus pais morreram, mas eu nunca consegui culpar Deus daquilo. Você acredita, pastor? Nunca pensei, nunca me veio na cabeça, por que Deus permitiu isso? Eu talvez também, o que mais ficou mais longe isso de mim, foi o fato de que quando eu fui pegar as ferragens do carro, eu tenho que falar isso que é para ganhar força mesmo, você entender do que eu estou falando. 6 meses depois eu recebi uma ligação do pessoal da delegacia lá da Pedras de Fogo, cidade de Pedras de Fogo. Eu queria falar com o Sérgio, Neiva, tal, sou eu. Foi aqui, é da delegacia. Eu cheguei a tomar um susto, delegacia. É uma intimação. Aí ele disse, é porque é o seguinte, você é o filho do Otávio Neiva, tal, proprietário do Passat, tal. Sim, sou eu. Então, aqui houve um acidente e as ferragens estão aqui na delegacia e eu quero e a gente precisa que você tire, porque está um acúmulo de várias ferragens de acidente aqui e não tem mais espaço no terreno. Então, vocês levam isso aí para fazer o que quiser. Aí eu falei para o meu avô juntou-se com meu tio, a gente alugou um caminhão e a gente foi para lá. Foi a primeira vez que eu vi as ferragens do acidente e aquilo me chocou, porque a única parte inteira do carro era a mala de trás, a tampa da mala. O lugar onde estava meu pai e minha mãe era isso aqui, ó, de altura. Uma F4000 caiu em cima assim, dele. Quando eu vi aquilo, aí voltou tudo, né? Eu fiquei bem ruim. E até esse momento não pensei, onde é que está Deus disso tudo? Eu não pensei. E quando a gente botou as ferragens em cima do caminhão e a gente foi sair daquela cidade, eu nunca esqueci desse episódio. E espantou de vez a possibilidade de eu pensar que tinha sido vontade de Deus ou porque que Deus permitiu. Porque quando a gente chegou na saída daquela cidade, no lugar, a rodovia passava no meio da cidade, a gente ia pegar uma rua para entrar na rodovia. Quando a gente parou lá, os carros estavam passando, a gente teve que esperar que os carros saíssem, e do outro lado tinha um centro espírita, terreiro de macumba, de candomblé, essas coisas todas. E enquanto a gente estava parado ali sem poder sair,
foi saindo um monte de gente de dentro daquele terreiro lá. E ficaram todos eles assim, como uma parede branca como essa aí, todos eles escorados assim na parede, e começaram a olhar para a gente no carro. E começavam a rir da cara da gente. E eu me lembro que quando eu fui pegar o carro, antes disso aí, eu disse o acidente tal que ocorreu. Aí o rapaz disse assim, mas qual o acidente? Porque toda semana tem um acidente ali. No mesmo lugar, na mesma curva. Toda semana tinha um acidente. Você sabe o que é isso? E 15 dias antes de eu ir lá, tinha morrido uma família inteira lá, 5 pessoas num acidente naquele mesmo lugar. E eu já sei que isso é coisa de demônio mesmo, né? E quando eu fui saindo, que vi aquele monte de gente dando risada pra gente, aí eu entendi de onde foi que veio esse negócio. E eu vou dizer um negócio. Eu não só não fiquei pensando que era Deus, como agora eu foi com raiva de Satanás, porque eu sabia que veio dele. Você pode ter certeza que todos esses acidentes que morre gente, não tem nenhum dedo de mão de Deus. E eu decidi, eu não dou paz a Satanás. Se é que ele já teve, nunca teve paz, né? É uma maneira de dizer. Porque eu sei quem está por trás de todas as doenças, de tudo que não presta, de divórcio, de depressão, quem está por trás dos acidentes, quem está por trás disso. E ainda tem gente que tem a audácia de dizer que é a soberana vontade de Deus. Eu não aceito isso. Porque não é a vontade de Deus. É exatamente isso que o diabo quer, que você fique duvidando da bondade de Deus. Diga, Deus é bom. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, diz a palavra também. Até mesmo quando a gente se arrepende, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Lá em 2 Pedro, tem uns incrédulos, ele diz assim, tem uns incrédulos questionando, porque desde que os nossos pais morreram, que vem dizendo que Jesus está voltando, e nada de Jesus voltar. E aí Pedro diz mais ou menos, é porque ele quer que todo mundo seja salvo, ele ama você, ele quer que você e sua família sejam salvos, é por isso que ele está retardando. Amém, queridos? Diga, Deus é bom. Oh, aleluia, glória a Deus. O Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, trabalhando o tempo todo para ganhar dinheiro, se o Senhor não for realmente quem edifica essa casa. Aí ele diz no final, aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Agora, enquanto isso não cair como consciência dentro de você, não acontece. É por isso que a gente fala sobre dar risada do diabo. Porque o diabo quer que você chore. O diabo quer que você chore. E aí você vai ficar chorando, fazendo o que o diabo quer. Ele está achando é bom quando você fica assim, eu sou solitário, meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tive sorte na vida, o meu salário não dá para nada. Porque que eu fui diagnosticado. Se você ficar chorando por isso, o diabo está achando bom. E se você questionar Deus, também o diabo está achando bom. Você tem que ter consciência que Deus é bom, mas tem que estar dentro do seu coração. Você tem que ter consciência que você já é abençoado. Porque quando a gente sabe quem nós somos, nós agimos conforme isso. Você entendeu o que foi que eu disse? Chegaram os fariseus e os policiais do templo lá para João Batista.
Aí João Batista estava batizando um monte de gente, né? E o povo indo lá e crendo, esse é profeta de Deus. E aí João Batista dizia, arrependei-vos, está vindo o reino de Deus, tal, tal, tal. Aí os oficiais do templo e os fariseus chegaram lá e disseram, tu quem é? Tu és Elias? Né? Tu és o profeta, tu és o Messias, o Cristo? Diz quem tu és, que é para a gente dizer lá, para quem enviou a gente, para dizer quem tu és. Aí João disse, eu sou a voz que clama no deserto. Então, João tinha consciência de quem ele era. Quando você tem consciência que é filho de Deus, quando você tem consciência da bondade de Deus, quando você tem consciência interna de que você é a justiça de Deus, quando você tem consciência dentro de você de que você já é abençoado, quando você tem consciência que Jesus já deu a cura, você não vai perder tempo chorando. Você vai fazer o exame com a cabeça erguida. Não vou morrer antes do tempo, não. Mas não vou mesmo. Esse é fanatismo. Fanatismo? Na hora que a pessoa está lá no leito de enfermidade, a gente vê o que é fanatismo, né? Nenhuma dessas opiniões vai tirar você do leito de enfermidade. Ninguém que acha isso, ou que é teólogo da morte, vai tirar você de lá. Só quem pode tirar você é Deus e a sua consciência na bondade de Deus. Você entendeu? Você tem que estar consciente, como diz o primeiro versículo, de que Deus é bom, Ele é bom. Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 7, Jesus diz, graças a Deus que foi Jesus, graças a Deus. Porque se fosse Pedro ou Paulo, ou João, esses teólogos aí iam dizer que era a consciência paulina, ou a consciência petrina, né? A forma de dizer joanina, e essas bobagens, ainda bem que foi Jesus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Bendito seja tu, Senhor, que conhece as futilidades humanas. E quando o homem vai pensar em fazer uma besteira, tu já corre na frente. Porque Jesus disse assim, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para você. Pois o que pede, recebe. Para aí. Mas eu tenho pedido um emprego, cadê meu emprego? Eu tenho pedido uma esposa, um marido, cadê minha esposa e marido? Eu tenho pedido um carro, preciso de um carro, cadê? Cadê? Vamos continuar. Quem pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, tal, tal. Aí Jesus vai no âmago do problema, que é o motivo pelo qual a gente está tendo essa pregação aqui. Ele vai no ponto, na ferida, lá não está a ferida. Né? Ele diz, quem é de vocês que se o filho de vocês pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra, um cascavel, uma jararaca. Toma aí, menino, uma jararaca para tu brincar, quero ver a tua fé. É isso que Deus faz? Ele diz, ora, se vocês que são pessoas más, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, lhes dará as coisas boas aos que pedirem. Ou seja, Jesus estava dizendo, você tem que ter consciência de que Ele é bom, Ele é melhor do que você. Se você ama seu filhinho, você imagina Deus. Você acha que Deus te ama, Paulo? Né? Jean, você acha que Deus te ama? Ele ama mais vocês do que os pais e mãe, e todo mundo que já amou você, esposa, todo mundo, filho. Você precisa, é isso que muitas vezes o diabo infelizmente consegue enganar as pessoas. Você precisa entender que Deus é Espírito. E a gente só pode acessar as coisas de Deus pelo Espírito.
E para acessar as coisas de Deus pelo Espírito é preciso exercer fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como eu vou crer que Deus pode me dar algo se eu duvido da bondade de Deus e acho que Ele está permitindo coisa? Você entendeu que o X da questão é essa? É entender de uma vez por todas que Deus é bom. E o diabo não presta, é ele que faz o mal. E outra coisa que muita gente não entende é que muitas coisas ruins acontecem com a gente, sim, pelo diabo, sim, mas muitas vezes ele usa pessoas. E tem duas coisas para você avaliar aí. Você tem que perdoar as pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas ao mesmo tempo entender que as pessoas têm livre arbítrio. E às vezes o mal acontece com aquelas pessoas porque elas têm livre arbítrio e preferem fazer o mal. E você, mesmo orando por aquela pessoa, não tem poder sobre ela. Então tem mães que fazem isso, eu não entendo. Eu orei para o meu filho. Uma vez a gente estava lá em Campinas, já contei essa história. Eu estava lá na casa de uma irmã e ela tinha vindo de um velório. Uma coisa chocante lá em Campina Grande, que uns jovens estavam dentro de um automóvel e capotou o carro lá e morreu todo mundo. E dentre esses que morreram, tinha um filho dessa irmã fiel lá de uma igreja. E essa outra irmã veio pedir oração porque a mulher estava inconsolável e no túmulo lá ela só dizia: cadê Deus? Cadê Deus? Por que Ele permitiu isso? Era o que a mulher dizia. Por que Deus permitiu? Aí essa mulher chegou, procurou essa outra irmã para dizer assim: eu não entendo por que Deus permitiu. Preste atenção que isso explica muita coisa que acontece por aí. Eu disse: não entendo por que Deus permitiu uma coisa dessa. Mas por que, minha irmã? É claro, a mulher estava fragilizada e a pessoa fica buscando motivos. É comum que aconteça, né? Aí a mulher disse: eu não entendo porque eu sou fiel, eu busco a Deus, eu estou na igreja. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seja completo os teus dias aqui nessa terra. E esse meu filho me honrava, e honrava o pai, e eles morrem de uma forma dessa. Eu tinha 21 anos, o menino. Aí veja, quando a gente está debaixo de um choque, é comum a gente não ver a coisa com clareza. Mas o que o menino está fazendo? Apostando corrida, pega, que é o que eles estavam fazendo, era fazendo pega naquele contorno de Campina Grande. Sabe aquele lá onde tinha o Ronaldo Corrêa? Aquela estrada, pronto, era ali que esse cara estava fazendo pega, que vai bater lá na saída de Campina Grande, né? É entre Queimadas e... fazendo pega ali, o carro capotou, morreu todo mundo. Mas quem matou? Foi o diabo. Mas por que Deus permitiu? Porque eles estavam fazendo o que não devia fazer. E a gente ora pelos filhos, mas tem que entender que os filhos da gente têm livre-arbítrio. Você está entendendo, querido? Aí é isso que o povo não entende. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz: a fé que tu tem para ti mesmo. É por isso que a gente tem que pegar nossas famílias e estar criando debaixo da lei de Deus, debaixo da palavra, debaixo do Senhor, debaixo de um ambiente de fé. Porque tem um momento que cada um deles vai dar conta da vida deles. E só o que você depositou da palavra, da bondade de Deus, você tem que mostrar que Deus é bom e agir conforme essa bondade. Porque se os meninos olham para você: oh meu Deus, cadê tu? Cadê tu? Eles também vão duvidar da bondade de Deus. Você entendeu? O pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande, não só falando a palavra, orando, mas praticando aquilo que eles dizem que crê. Porque os seus filhos vão reproduzir o que você está crendo de verdade. Porque eles convivem com você, e eles sabem quem é você mais do que os irmãos da igreja, e que pastor, e que todo mundo. Então, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Se a gente realmente entendesse do coração a bondade de Deus, a gente não ia questionar essa bondade, queridos. A gente ia agir sorrindo, mesmo que o diabo armasse a situação. Eu não vou chorar, eu não vou ficar chateado, porque eu sei quem está por trás dessa presepada aí, como diz lá no Nordeste. Eu sei que é o diabo.
A gente pegou um Uber agora, pastor. Pastor é Uber, né? Na hora que a gente entrou no carro, eu percebi que tinha um negócio estranho no ar, né? Quando eu entrei, para vir para cá. Aí o cara começou a andar 20 quilômetros. Quando eu olhei assim, tinha uma imagem de escultura num canto assim, que não era nem de católico, era coisa mais pesada. O cara, acho que de lá para cá já deve ter gastado uns 20 minutos. O sinal aberto e o cara bem devagarzinho, como esperando que o sinal fechasse. E eu percebendo, né? Teve uma hora que o Fabiano olhou para mim e fez assim. Eu já percebi como eu fiquei louvando. Oh, aleluia, Deus é bom. Eu não vou perder minha paciência por endemoniado, não. Não vou perder minha paciência, vou ficar tranquilo. Quando você fica irritado, ou então, o senhor, por favor, o senhor pode ir mais rápido aí? Você está fazendo exatamente o que o diabo quer. Amém? Você toda hora é tentado e provado. No trânsito, no trabalho, às vezes até nas famílias, nas casas. Mas quando você age segundo o Espírito, aquele que é segundo o Espírito, que é Deus, vem em teu favor e te livra. Porque Ele é bom, diga Ele é bom. Oh, aleluia, Deus é bom. E como diz a Bíblia, o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe, viu? Quantas vezes dentro de igreja eu já vi gente dizendo que é crente, eu sei que ele não é crente, não. Deus conhece pelas atitudes da pessoa, pelo coração, pelo olhar, pela prioridade. Tudo mostra quem nasceu de novo, porque você tem uma nova natureza. Quem questiona a bondade de Deus ainda não entendeu quanto Deus é bom. Diga, Ele é bom. Olha que coisa tremenda. Israel ganhou. Segundo Crônicas, capítulo, para mim foi o primeiro. Muitas coisas foram importantes na minha vida, mas esse texto é muito importante para mim, segundo Crônicas, capítulo 20, porque foi a primeira mensagem que eu preguei. E eu já contei para vocês aqui como é que foi minha primeira pregação, né? Foi logo no fogo, assim. Eu tocava no louvor da igreja, eu era como o Davidson, tá? O Davidson, cadê ali? Eu pronto. Vamos imaginar uma cena aqui com o Davidson, né? Domingo aqui, agora. Aí não está o pastor Aurélio, que precisou viajar, não está nenhum dos pregadores aqui. Aí quem ia pregar sou eu. Né? Quem ia pregar sou eu. Fabiana está ali, escalada nas crianças ali. Aí, cadê o pastor Sérgio? Não, porque o pastor Sérgio foi pregar na outra igreja ali e não chegou ainda. E aí chegou a hora de pregar. E agora? Aí a Fabiana pega e chama o David. David, é tu que vai pregar. Eu? É mais ou menos assim, a pessoa mais perto do altar. É isso aqui que está tocando. Chegaram para mim e disseram, o pastor não chegou. Eu sim, vai tu, tem que ser tu. Aí eu corri para as línguas emergenciais, né? Corri lá para trás. Só tu pode livrar teu servo uma hora dessas. Nessa hora é igual ao ateu, que diz que é ateu e o avião está caindo. Mas o cara se converte na hora. Você vira pregador na hora. E eu disse, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí Deus me disse, segundo Crônicas 20. Então, para mim é muito importante, porque eu preguei, foi debaixo do fogo, e meu batismo foi de fogo mesmo. Num domingo à noite, imagina, aqui, mera quantidade de gente como essa aqui. E aí, o que é que aconteceu? Nesse texto, o profeta se levanta dos filhos de Asaf e diz, olha, nesta batalha vocês não vão ter que batalhar, porque a luta é minha, diz o Senhor. Mas olha que lindo, no outro dia não foi Deus que mandou, foi Josafá. Josafá colocou os cantores e os levitas na frente do exército. E o que eles cantavam?
Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles começaram a cantar, os inimigos de Israel lutou um contra eles e foram tudo desbaratados. Ou seja, a vitória foi ganha cantando: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por quê? Porque isso é fé. Quem realmente anda em fé tem plena, absoluta certeza que Deus é bom, que Ele não está envolvido em nenhuma coisa ruim, não. Mas você precisa conhecer quem é seu inimigo, você precisa saber quem você é, saber quem Deus é e quem é o seu inimigo. Enquanto você não tiver essas consciências, nada de bom, você vai estar confuso. Você tem que saber que tudo que é do mal vem do diabo, você tem que saber que Deus é bom e você tem que saber quem você é. Você é filho de Deus. Você tem a natureza do Deus Todo-Poderoso. Se Ele é bom, Ele disse aqui que você não dá uma cobra cascavel para o seu filho. Por que você está imaginando que Deus vai dar uma coisa? Não, vai dar um câncer que é para ficar mais espiritual. Ele não está envolvido com isso não, rapaz. Mas eu era um crente Raimundo. O pé na igreja, o pé no mundo. Tem muito crente Raimundo, eu sei que tem muito. Eu já vi muito na minha vida toda. Tem gente que aparece de vez em quando e o resto do tempo está no mundo. Eu sei. Aí a pessoa diz: eu estava assim, até que eu comecei a sentir uma dor, fui no médico, aí era um câncer. Aí é igual o ateu, aí a pessoa começa a ficar espiritual, né? Pedi aos irmãos para orar, e a igreja orar, e aí veio uma irmã, entrou, e deu uma palavra para mim, e tal, e tal. Um dia aí eu fui curado, pronto, eu fiz uma promessa para Deus: nunca mais eu vou me afastar dos caminhos do Senhor. Está vendo, pastor, que às vezes Deus manda a doença, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Alguém já ouviu essas histórias? A resposta sabe qual é? O filho pródigo. Responde tudo. O filho pródigo pegou e foi fazer o que não devia. Pegou o dinheiro do pai para farrear. Tudo que tinha. Quando ele estava lá, aí ele passando necessidade, foi comer a comida do porco. Então é mais ou menos o que acontece quando a pessoa descobre que está com câncer. Aí foi comer a comida do porco. Aí disse: meu Deus, quantos trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu aqui? Eu já sei, eu vou voltar. Quando ele volta, o que é que o pai faz? Está vendo? Eu não disse para você? Não, ele não diz isso. O pai manda matar um boi para fazer uma festa, porque o filho estava perdido e voltou. Assim é o teu Pai Celestial. Se você tiver com câncer e no meio do câncer você reconhece a Deus, você acha que Deus vai dizer o quê? Está vendo, incrédulo? Não, Ele vai abraçar e receber você, meu querido, porque Ele é um Pai bom. Então, em vez de querer justificar a doença como algo que Deus fez para você, reconheça que foi o diabo que queria matar você, e quando você clamou, Deus veio em teu socorro e te salvou. Mas o povo quer sempre botar a mão de Deus onde Deus não está metido. Outra coisa que engana muita gente é a falta de consciência das dispensações e das alianças. É algo importante para a gente aprender. Uma coisa é a velha aliança, outra coisa é a nova aliança. O Deus mudou? Não, é o mesmo Deus, mas as pessoas mudaram. Deus tinha uma aliança com Israel, uma nação. E Jesus não tinha vindo ainda, não tinha pago o preço por todo o pecado. Como Jesus não tinha vindo ainda, o pecado ainda permanecia no meio do povo. Então é por isso que eles tinham que matar animais, sacrificar animais, para cobrir, mas não retirava o pecado. Então o relacionamento de Deus com aquela nação é diferente do relacionamento de Deus com você e comigo. Então tinha que ter sacrifício de animais, eles tinham que fazer aquelas festas, e ele dava conselho dizendo: lembra teu filho, de manhã, de noite, a lei do Senhor, a lei, tem que cumprir essa lei, tem que cumprir essa lei. Aí o que é que Israel fazia? Em vez de estar com Deus, se você ler o livro, basta você ler Juízes, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel e Crônicas, mas principalmente Juízes,
e reis. Você vê a quantidade de pecado, de teimosia e de idolatria daquele povo. E Deus dizia: se vocês se afastarem, vai vir juízo sobre vocês. E essas nações que vocês deixaram, elas é quem vão perseguir vocês. Então, tinha que ser olho por olho, dente por dente, porque o pecado não tinha sido resolvido. Era uma aliança diferente, e aquele povo era teimoso. Eu nunca vi um povo, toda hora estava para idolatria. Como é que você está aqui, uma hora aqui que você está com Deus, depois a gente já começa a seguir uma estátua de escultura, umas imagens ali, de uma hora para outra, assim, de uma geração para outra. Então, olha a falha desse povo. Eles iam para a igreja, que não tinha igreja naquela época, mas era adoração no templo. Eles tinham aquele tipo de relacionamento com Deus, não passava essa informação para os filhos. Quando eles morriam, os filhos pegavam, deixavam Deus e iam para a idolatria. Então, esse tipo de povo, esse tipo de mentalidade, e também porque o pecado não tinha sido resolvido e aquele povo não tinha o Espírito Santo dentro deles, fazia com que eles constantemente quebrassem a aliança. Toda vez que quebrava a aliança, vinha juízo de Deus sobre eles. Porque a lei não justifica ninguém, mas a graça justifica. Por isso que é diferente. Na nova aliança, você nasceu de novo, seus pecados foram retirados da tua vida, foram perdoados, você se tornou justiça de Deus. Você agora tem acesso ao verdadeiro Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você não precisa sacrificar um animal, Jesus já sacrificou por você. Você agora tem acesso à plena bondade de Deus. Por isso que Pedro disse: se é que você já tem conhecimento que Deus é bom. É o mesmo Deus, mas o relacionamento era diferente, porque aquele povo não tinha nascido de novo. Tinha que ser olho por olho, dente por dente. Você entendeu? Então, o povo confunde. Ah não, mas está escrito lá. Lá está escrito que Deus mata, que Deus vinga, que Deus vai enviar, se quebrar a aliança, porque tinha que ser assim. O povo era cheio de pecado, o povo não tinha sido resolvido o problema do pecado, porque Jesus não tinha vindo. Você entendeu, querido? Havia acesso a esse tipo de coisa. E era uma aliança não com você, era uma aliança com uma nação. Veja que ainda tem isso, não é só o tamanho do poder, ou seja, foi retirado o pecado, mas ainda tem outra coisa. Na época de Israel, presta atenção que eu vou dizer aqui, que também se confunde muita gente, olha só. Eu vou até descer, para ficar mais perto de vocês olhar. Na época de Israel, o juízo vinha sobre a nação, diga a nação. As consequências vinham sobre a nação, diga a nação. Por isso, quando alguém fazia uma besteira, por exemplo, lá no deserto, a revolta de Coré, morria Coré, morria mulher, morria menino, morria todo mundo. O cabeça errando, todo mundo morria, mesmo que a pessoa não tivesse nada a ver. Porque o julgamento vinha sobre a nação, sobre a família, todo mundo que estava errado. Mesmo que você não tivesse nada a ver com aquilo, você sofria consequência. Por quê? A aliança era com um grupo de pessoas. A aliança é com a nação. Logo, o juízo vem sobre a nação. Olha que coisa tremenda. Com Jesus Cristo, assim também, outras coisas. O profeta, Eliseu, Elias, Jeremias, Isaías, eles eram profetas nacionais. Ele não era profeta particular. Então, quando eles profetizavam contra a nação de Israel. E quando a nação estava errada, dizia: vai vir juízo. O negócio era geral. Em Jesus Cristo, ela como muda? Além de você ser uma nova criatura e não ter pecado, ser justiça de Deus, ainda tem outro negócio. Quando o juízo vem, agora não vem sobre a nação, o juízo vem sobre a pessoa. Lembra de Ananias e Safira? Foram ir contra o Espírito de Deus, morreram. Morreu um, depois morreu o outro.
Aquele caso lá do mágico, e também ficou cego durante um tempo, e outros juízes que veio, e até Paulo chegou ao ponto de dizer para aquele cara que estava fazendo coisa errada lá em 1 Coríntios, que ele entregar ele a Satanás. Ou seja, o juízo é particular, diga particular. Diga comigo, na velha aliança, o juízo era sobre a nação, sobre um povo, sobre uma família. Diga, na nova aliança, o juízo é sobre pessoa. Mas também é o lado bom. A aliança benéfica era com a nação, mas agora a aliança é particular com você. Você viu como é tremendo? Por isso que a gente tem que se alegrar, porque o negócio de Deus é particular com você, meu irmão. É particular com você, Zé Luiz. É você, Deus está falando com você. Ah, não, usa o pastor para falar comigo. Não, ele fala com você, o Espírito Santo mora dentro de você. Quando a gente vem ouvir a pregação, a gente vem ouvir o ensinamento de Deus, mas a gente percebe que o Espírito Santo fala com cada um de nós. Então a experiência da bondade de Deus é particular, conforme a sua fé. Por isso que é dever de todo e qualquer ministério, igreja e de pastor, quem quer que seja, ensinar a palavra de Deus e mostrar a bondade de Deus, porque senão vai ser cobrado de mim, porque que eu não falei da bondade de Deus. Aí a gente entende as coisas que acontecem, porque o mal tinha acontecido comigo, porque eu perdi pai e mãe. Depois aconteceu um outro mal pior, não pior, mas que me trouxe consequências pior no meu interior, quando uns incrédulos lá queriam me matar e me envenenar. E depois, uma coisa que eu fiquei em dúvida na época, isso aí eu fiquei em dúvida, eu dizia, por que eu escapei? Eles botaram veneno para mim e eu estava desviado, eu podia ter morrido. Se eu estou desviado, longe de Deus, e dois incrédulos chegam, bota veneno para eu morrer, e eu começo a ter parada respiratória, a pergunta de $1 milhão é, por que eu escapei? Como tantas pessoas aí que já foram para o pecado e morreram numa capotada de um carro, né? Por que aí hoje eu entendo, aí sim, aí, não foi Deus que fez o mal, mas foi a misericórdia e a bondade de Deus que me alcançou para eu poder chegar agora para você e dizer que apesar de ter acontecido todo esse mal comigo, eu não ponho a culpa em Deus, porque Ele é bom e eu sei quem foi que fez isso. Eu estou vivo para ser testemunha. Eu tenho consciência disso, queridos. Eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Estou vivo hoje aqui, depois de tanta coisa. Por isso que o diabo teve tanta raiva de mim, depois me botou um caco de vidro para eu morrer. Por quê? Porque ele sabe que eu estou testemunhando que Deus é bom e que eu não sou enganado pela mentira dele. E é isso que tem que ter dentro de você, a consciência. Eu não sei qual foi o mal que o diabo fez contra você, ou que males, mas saiba, a Bíblia diz que o demônio pode vir por um caminho, mas vai correr por 7 caminhos. Mas você precisa ter consciência. Quem bota os demônios para correr é o poder de Deus, uma consciência na sua vida de que você é filho de Deus, tem o nome de Jesus, como foi dito aqui, que quebra toda maldição, que dissipa as trevas. Você tem que ter consciência do seu coração, não é aqui na mente, é dentro do seu coração. Diga comigo, eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu já fui curado. Aleluia, tem que ter essa consciência. Aí quando você fala isso, aí o pessoal diz, por aí, né? Eu falo isso, querido, não é falando de outras igrejas não, porque eu não disse nem nome de pastor, nem de igreja aqui, tá? Mas é para vacinar você. Porque você chega lá fora, aí alguém diz, como foi a pregação daquela igreja? Aí a pessoa diz, não, ele disse isso, consciência. Isso é evangelho de mensagem positiva. É mensagem, como é que chama? Confissão positiva. Aí eu te digo, olha só, se você não tiver consciência de quem você é e de onde vem o mal e que Deus é bom, como é que você vai crer? A
Bíblia diz, vamos ler isso aqui, ó, isso aqui é importante, olha só. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 1:20. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20 diz assim. Vamos ler de antes, tá? A partir do versículo 15. É bom ver o contexto para entender o que é que ele está falando aqui. Com esta confiança eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivessem um segundo benefício. Vou colocar numa outra versão aqui, na Revista e Atualizada. Deixa eu ver aqui, Revista e Atualizada, tá. Com esta confiança eu resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivessem um segundo benefício. Você concorda comigo que benefício é uma coisa boa? Vamos lá. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. O que ele está dizendo aqui? Eu ia me encontrar com vocês para que tivesse um segundo benefício. Que benefícios Paulo poderia trazer para eles? Paulo pregava, Paulo profetizava, Paulo ensinava. E tinha a própria presença de Paulo, a comunhão. A comunhão, a unção que operava em Paulo. Mas ele aqui no versículo 16 está falando também sobre receber a oferta deles. Está subentendido aqui. Voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós. O que significa isso? Vocês ofertar para eu poder e ter condição de ir para a Judéia. Então, ele está falando de um benefício que ele traria para ele e de um benefício que ele receberia. Aí no 17, ora, determinando isto eu, terei porventura agido com leviandade? Ou ao decidir, acaso eu decido segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Ele está falando aqui sobre decisões tomadas segundo a direção do Espírito. Não é segundo a carne, segundo o Espírito. Está comigo aqui? 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Ou seja, não está... Não uma hora sim, outra hora não. Eu não sou bipolar, é isso que ele está dizendo. Eu vou segundo o Espírito. Aí ele diz a resposta no versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Na versão... só um momento aqui. Poxa, foi o que aconteceu. Na versão... NAA diz assim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. O que ele está dizendo? Deus não tem sim e talvez não, ou não e talvez sim. Todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim. No início ele está falando de benefício, coisa boa. Então o que ele está querendo dizer é que toda promessa... Você já ouviu falar de promessa de coisa ruim, de juízo? Deus promete um juízo para você. É assim? Não. A promessa é de coisa boa. Concorda comigo? Todas as promessas de Deus têm através de Jesus o sim e o amém. Não é só o sim não. É o sim e o assim seja. Amém. Ele está dizendo claramente aqui que a vontade de Deus é o bem da tua vida, a vontade de Deus é o bom para você, a vontade de Deus são promessas cumpridas na sua vida, e através de Jesus tem o sim e tem o amém, tem o sim e tem o amém, mas você tem que ter consciência disso no seu interior. Não permita, vou finalizar com isso, não permita que o diabo coloque na sua mente a dúvida sobre a bondade e o caráter de Deus.
Você é filho de Deus, você é abençoado. A vontade de Deus é que você prospere e que seja uma bênção. Agora nós habitamos num mundo que jaz no maligno. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Então nós precisamos, antes de tudo, vencer a luta interior. Por isso que é importante renovar a mente com a palavra. Mas eu estou consciente, eu sou igual a você, que a gente tem que exercer essa luta de transformação da nossa mentalidade todo dia. É verdade ou não é? Todo dia. Todo dia você tem que levantar a cabeça e dizer, eu sou abençoado. Eu vou andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Eu não sou carnal. Diga comigo, eu não sou carnal. Diga, eu sou espiritual. Como diz Paulo, eu delibero segundo a carne. Eu estou decidindo segundo a carne. Ele está dizendo, eu decido segundo o Espírito. Porque todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém. Então, quando Deus me manda, é porque eu sei que vai sair coisa boa. É isso que ele está dizendo. Quando Deus me manda até vocês, é porque eu sei que vai ter benefício. Gente vai receber a palavra, gente vai receber cura, vai haver o mover do Espírito, gente vai receber profecia, vai haver ensino, vai haver um benefício, vai haver comunhão, vai haver, como diz, entranháveis afetos, ou seja, algo que somente o amor de Deus pode fazer, vai haver benefício, porque Deus tem em Jesus o sim, o amém de todas as suas promessas. Ele me enviou, vai dar tudo certo. Quando você vem da sua casa, vou terminar agora. Quando você vem da sua casa para a igreja, venha consciente que você vai receber os benefícios de Deus. Por isso que a gente disse, não vamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos, porque uma palavra do Senhor nós vamos receber alguma coisa, nós vamos receber oração, nós vamos receber testemunho, nós vamos receber da palavra de Deus. A unção do Espírito Santo está sobre a nossa vida. Todos os dias eu confesso isso, eu gostaria que você também confessasse sobre a tua vida. Todos os dias quando eu estou orando eu confesso, eu vou terminar os meus dias aqui nessa terra com integridade espiritual, porque eu já nasci de novo, já tenho essa integridade, mas também com integridade do meu intelecto e nas minhas emoções, ou seja, na minha alma, e vou terminar os meus dias com integridade no meu corpo físico, vou completar os meus dias aqui nessa terra, e o diabo não vai impedir, em nome de Jesus Cristo. Você tem que confessar isso, todos os dias, amém? Você pode dizer comigo, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Diga, o seu amor de geração em geração. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o seu amor de geração em geração, em geração, em geração, em geração. Sabe que o fato de você estar aqui na igreja talvez seja como aconteceu comigo. Sua vozinha, bisavó, orou por você. E você hoje está usufruindo dos benefícios da oração de outra geração. Minha avó orava. Eu creio que essa misericórdia de Deus que me fez ser testemunha mesmo diante de tanto malefício que foi feito contra a minha vida, veio como resultado do joelho no chão da minha avó. Vem, pastor. Vamos lá.